Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio das Aventuras de um Aposentado. Hoje eu vou tocar num assunto que é espinhoso. Eu acho que eu estou sendo extremamente corajoso de fazer isso, né? Eu vou falar sobre as aparentes loucuras fiscais dos primeiros movimentos do governo Trump. A gente lê os jornais, a gente ouve as notícias, né, pela internet, e a gente não consegue entender qual a lógica por trás dos movimentos tão absurdos quanto aparentemente estão acontecendo. Não estou falando de movimentos geopolíticos, estou falando mais de política fiscal, das medidas tributárias que o Trump tem tomado, né? Coisas como sobretaxar as importações do Canadá e México em 25%, sobretaxar as importações da China, sobretaxar o aço, o alumínio vindos do Brasil, as commodities agrícolas, etc. Né? Todas essas coisas, elas aparentemente não fazem sentido, né? A gente se sente como se estivesse num avião sem piloto, porque, tudo que acontecer de ruim nos Estados Unidos, em algum momento a onda chega até nós. E nós somos aqueles passageiros no banco de trás que estamos vendo o avião cair sem poder fazer nada, né? Vocês lembram de um filme antigo, divertido, uma comédia idiota chamada Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu? Eu me sinto assim hoje, entendeu? Aqui no nosso Brasilzinho, vendo o que o loirão maluco está fazendo lá nos Estados Unidos e que vai nos afetar, o tsunami vai chegar aqui e a gente está sem poder fazer nada, né? Então a pergunta que eu faço para vocês é, será que faz sentido? Porque, vamos raciocinar juntos aqui. O Trump é um homem de negócio. Ele já faliu várias vezes, ele já quebrou empreendimentos, mas no final das contas ele é um cara que ganha as paradas dele. Ele não é um cara estúpido, ele é acima de tudo, um negociador. Do lado dele ele tem o Elon Musk, que eu não preciso explicar para vocês, é talvez o maior empresário do mundo no momento. Um cara, além do que é um cara genial, né? E aí você se pergunta, essa política fiscal do Trump, vamos tentar desmontar um pouco o que nós estamos falando, né? Quando você pensa numa cadeia de produtividade de um país moderno, país líder do mundo em tecnologia e inovação como os Estados Unidos, o ganho está na ponta da cadeia, quando ele desenvolve e entrega produtos complexos de alta tecnologia, sejam armamentos, sejam produtos eletrônicos, computadores, software, iPhones, etc. Tá? Só que para vender esse troço aqui, na outra ponta, ele precisa comprar insumos básicos. Alguém já me disse que para fabricar um iPhone, você precisa ter parceria com empresas de 30 países diferentes. Você vai incorporar matérias-primas importadas de diversas partes do mundo. Então, você fica imaginando, se o cara restringe a ponta de entrada dos insumos básicos porque ele sobretaxa, o que vai acontecer? Ele vai estar encarecendo o produto final lá na ponta de onde vem a riqueza do país. Ou seja, isso é um tiro no pé. Ele vai ganhar menos dinheiro, ele vai ter que aumentar o preço dos seus produtos, as margens vão diminuir, ou o mercado vai encolher, alguma coisa ruim vai acontecer para os Estados Unidos que estão vendendo essa tecnologia sofisticada. Outra coisa, a inflação vai crescer, vai corroer salários, vai desgastar o cacife político do presidente. Não faz sentido. Eu até consigo enxergar isso no Brasil, na cabeça de um Lula que pensa ainda com a ideia dos sindicatos dos anos 60 do século passado, um cara pouco estudado, mas um Trump assessorado pelo Elon Musk fazendo isso, e com toda a assessoria econômica, financeira, tecnológica sofisticada que ele tem em volta, difícil de engolir. Do lado dele, vamos pensar no caso do Trump, né? O Trump está perdendo muito dinheiro com o desgaste que a política tarifária dos Estados Unidos está gerando, né? As ações da Tesla, que bateram um recorde histórico no fim do ano passado, de lá para cá caíram 50%. Esse cara perdeu trilhões em valor de mercado.
Um absurdo. E ele está tranquilo, gelado. Aí talvez a gente tenha que enveredar por outro caminho, tem outras explicações que seriam ganhos compensatórios. Talvez a Tesla não seja o maior interesse dele, ele esteja de olho em coisas que ele possa fazer para compensar as perdas na Tesla, ganhando em negócios da SpaceX, para vender projetos para a indústria militar americana, trabalhar com a NASA, com exclusividade, ou então a parte de inteligência artificial que ele quer fazer desenvolver pesadamente, privilegiando a sua empresa, a Grok, né? Ele deve ter outras razões, porque definitivamente o Musk é tudo menos burro, é um cara genial. Mas vamos voltar para o Trump, né? A gente fica pensando, eu andei lendo a respeito, eu andei pesquisando a respeito, talvez tenha uma jogada genial por trás da política fiscal aparentemente absurda do Trump. Pense comigo o seguinte, vou tentar desenvolver um raciocínio, fiz até algumas anotações aqui para não esquecer nada. Os Estados Unidos tem um dos déficits fiscais maiores do mundo, se não o maior do mundo. Eu não afirmo com certeza porque eu realmente não estou certo, mas eu tenho certeza que é tipo top 3. Muito maior do que o do Brasil. Estou falando de percentual, não valor absoluto, tá? Em relação ao PIB. Absurdo o déficit fiscal dos Estados Unidos. Isso vai cobrar um preço em algum momento, porque como é que você financia déficit fiscal? Você financia aqui no Brasil com LTNs, NTNBs, com letras do Tesouro, pagando juro para o mercado, e lá a mesma coisa, são as T-bills do Tesouro americano. Quanto maior o déficit fiscal, mais juros você tem que pagar. E isso é uma bola de neve, porque é um círculo vicioso. Né? Você paga juros, a situação fiscal piora ainda mais, aí você tem que pagar mais juro, subir a taxa. Não tem fim essa brincadeira. Né? Você gera inflação. Então, o grande inimigo dos Estados Unidos hoje, se tivesse que elencar um para atacar, seria o déficit fiscal. Entra governo, entra democrata, sai democrata, republicano, sai republicano, todo mundo leva com a barriga e ninguém enfrenta o problema. Muita gente está dizendo que o Trump resolveu encarar o desafio do déficit fiscal americano. Como ele faria isso? Eu vou fazer algumas considerações aqui, olhando as anotações que eu fiz para vocês. Né? Primeira questão é o seguinte, a inflação ela é paradoxal, né? Porque a inflação, indiretamente, ela ajuda a reduzir o déficit fiscal de três maneiras diferentes. Primeiro, porque ela vai fazer uma erosão da dívida real. Como que ela vai fazer essa erosão? A maior parte da dívida dos Estados Unidos está denominada em dólares. Se a inflação aumenta, o valor real da dívida ajustado pela inflação diminui. Ou seja, o governo reembolsa sua dívida com dólares desvalorizados, tornando a dívida menos onerosa e em termos reais. Legal? Faz um puta sentido. Segundo, aumento das receitas do governo. Com a inflação, os preços dos bens e serviços sobem, o que aumenta a arrecadação dos impostos que são atrelados ao consumo, como, por exemplo, o imposto sobre vendas e também o imposto sobre a renda. Então, vai aumentar a receita de governo. Fez sentido de novo. E terceiro, pode haver um crescimento nominal do PIB. Por quê? Um PIB nominal maior, devido à inflação, vai fazer com que a relação dívida-PIB pareça menor, reduzindo o peso da dívida em termos econômicos. Então, quando você olha esses três aspectos que são macroeconômicos, pode ser uma jogada real. Tem tiro no pé? Tem. A inflação vai crescer e durante algum tempo ela vai penalizar empresas e pessoas físicas, ela vai penalizar o consumo, ela vai encarecer produtos. Né? Uma inflação excessiva ela vai levar a taxas de juros ainda mais altas, que vai tornar caro para o governo refinanciar sua dívida. Pode haver impacto negativo em salários reais, pois os aumentos de preço podem ser maiores do que o crescimento dos salários. Vamos lembrar lá que não tem CLT, não tem
o governo não interfere, é livre mercado, entendeu? O jogo é mais bruto. Os investidores podem exigir taxas mais altas para financiar a dívida dos Estados Unidos, né? Se eles perceberem que a inflação está sendo usada como instrumento de desvalorização. E vamos combinar que os caras que investem na dívida americana, tipo assim a China, que é o maior investidor na dívida americana, é o maior detentor de T-bills do mundo, não é nenhuma boba. Esse jogo que eu, tonto, aqui estou sacando, a China já deve ter sacado e está discutindo as alternativas há muito tempo. Então, eu diria assim, é uma política de extremo risco, né? Agora, se ele conseguir manter de alguma forma a inflação relativamente controlada em parceria com o Fed americano, pode ser que essa política maluca de usar a inflação como uma ferramenta de gestão econômica da dívida, gente, pode fazer sentido. O problema é que um trabalho como esse não é um trabalho de um ano, é um trabalho de uma década, né, para realmente ter feito lá na ponta e reduzir o imenso déficit fiscal americano. Mas se ele conseguir a percepção do mercado que ele está indo na direção certa, vocês sabem que o mercado precifica antes do fato, né? O que vai acontecer é que os investimentos vão retornar, as empresas vão se sentir mais confiantes, né? Desde que ele não continue, na questão de geopolítica, dando tiro no pé, brigando com parceiros de negócio. Ele não pode brigar com a Europa, o maior parceiro de negócios. Parceiro geopolítico dos Estados Unidos, sempre foi e continua sendo a Europa, né? Mesmo que o volume de negócio com a China seja muito maior, mas a China não é um parceiro geopolítico, é talvez um inimigo geopolítico, junto com a Rússia, com o Irã e outros, né? Então é um jogo de xadrez muito complicado, né? Mas olha, eu acho que se a gente tiver um pouquinho de paciência, eu recomendo quem gostar de investir em risco, eu gosto de investir em ações, né? Se guarde durante um certo tempo, proteja o seu patrimônio de um certo tempo e aguarde, porque esse jogo não pode durar mais de 6 meses, porque a erosão da credibilidade do governo, o desmonte das cadeias de suprimento globais é uma coisa que depois de destruída em meses, você vai levar anos para reconstruir. Então, como não tem nenhum tonto nesse jogo, eu acredito que tão logo a gente perceba os efeitos positivos dessa política econômica aparentemente maluca, o mercado vai começar a entender e retribuir na forma de confiança e investimento, e isso vai aumentar a credibilidade política do Trump, as ações das Big Techs voltam a subir, e a coisa toda vai se mostrar mais azul do outro lado do túnel, né? Essa é a minha leitura, pode ser uma leitura excessivamente otimista, eu estou vendo o copo pelo lado meio cheio, né, mas cada um faz a interpretação que quiser e que lhe aprouver. Espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês, mas se não foi, sorry, fiz com o melhor das intenções. Tchau!